E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Augusto e essa é mais uma videoaula do nosso curso de Anatomia e Fisiologia Humana. E o tema da nossa aula de hoje é Terminologia Anatômica Básica. Começando nossa videoaula, bora falar da posição anatômica, que, gente, é muito fundamental para todos os estudantes que estão iniciando o curso de anatomia. Porque a posição anatômica, gente, ela é uma posição universal, padronizada, né? Então, a posição anatômica, ela é para facilitar quando nós entrarmos lá na localização de estrutura, órgãos internos, enfim. Então, ela é para facilitar muito o nosso aprendizado na anatomia, ok? Então, gente, a posição anatômica é quando o indivíduo se mantém ereto, de frente para o observador, com a cabeça e os olhos voltados diretamente para frente, os membros inferiores paralelos, os pés eretos retos sobre o chão e direcionado para frente. Os membros superiores ficam ao lado do corpo, com as palmas voltadas para frente. Então, é essa posição que os bonequinhos estão aí na imagem, tá? Eles, como vocês estão vendo, eles estão ereto, né, de pé, olhando para frente, cabeça, os olhos voltados para frente. Os membros inferiores, que são as pernas, estão juntas, paralelas, estão eretos, como vocês podem ver, não estão com o joelho flexionado, estão eretos, certo? Sobre o chão e direcionado para frente, ok? Os membros superiores, que são os braços, ficando ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Então, essa é a posição anatômica. E existe também, gente, um termo anatômico para quando o indivíduo ele está com o corpo deitado. Olha na imagem. Quando o indivíduo ele está com o corpo deitado, com o rosto e o corpo voltado para cima, é denominado como decúbito dorsal ou posição supina. Então, quando ele estiver deitado com o rosto e o corpo voltado para cima, é denominado decúbito dorsal ou posição supina, ok? Opostamente, quando ele está com o rosto e o corpo voltado para baixo, nós falamos que ele está em decúbito ventral ou posição de prona, ok? Então, novamente, quando ele está com o rosto e o corpo voltado para baixo, nós falamos, né, na anatomia, que ele está em decúbito ventral ou posição de prona. E também quando ele está com o rosto lateralizado junto com o seu corpo, tanto para a direita, tanto para a esquerda, nós falamos na anatomia que ele está na posição lateral ou decúbito lateral, direito ou esquerdo. Bom, gente, agora veremos os termos direcionais. O que seriam esses termos direcionais do nosso corpo? É um termo anatômico que irá direcionar para nós localizar uma estrutura do nosso corpo. Então, os termos direcionais é aquele termo que vai direcionar nós para melhor localizar uma estrutura ou um órgão dentro do nosso corpo. Reparem agora no esqueminha bacana que eu deixei aí, ó, no vídeo. Eu coloquei aí todos os termos direcionais. Reparem, gente, que a maioria deles estão em pares. Só que eles estão em pares, só que o significado deles, um é oposto ao outro. Ai, Guilherme, como assim um é oposto ao outro? Um exemplo, vamos pegar o termo anterior e posterior.
O termo anterior é um termo anatômico, certo? Que vai direcionar nós, o significa que estar à frente do nosso corpo. E oposto a esse termo é o posterior, que também é um termo que direciona nós para trás do nosso corpo. Então, dessa maneira, fica mais fácil de a gente entender os demais termos direcionais. Então, bora lá, gente. O nosso primeiro termo, pares de termos direcionais, são superior e inferior. Também, gente, pode ser chamado de cefálico ou podálico. O termo superior é um termo que indica e direciona nós para algo que está acima. E o termo inferior é um termo anatômico que ele vai direcionar algo que está abaixo. Então, superior é alguma órgão, alguma estrutura que está acima. Inferior é algum órgão ou estrutura que está abaixo. O nosso segundo par de termos são anterior e posterior, que já comentamos. Porém, também eles podem ser chamados de ventral e dorsal. Beleza? O nosso terceiro termo direcionais é medial, lateral e intermediário. Bom, para entendermos esses termos medial, lateral e intermediário, primeiramente vamos imaginar agora uma linha imaginária, tá? Essa linha imaginária, ela vai passar desde a sua região cefálica até a região podálica. Nós já aprendemos desde a cabeça, região superior, até o pé, região inferior. E essa linha, ela vai passar no centro do seu corpo, dividindo o seu corpo em direito e esquerdo igual. Você imaginando essa linha passando no meio do centro do seu corpo, dividindo o seu corpo em direito e esquerdo igual, vamos dar um nome para essa linha. Essa linha se chama plano mediano. Agora dá para a gente entender o termo medial. O termo medial é todo um órgão ou alguma estrutura que está próximo ao plano medial, ou seja, próximo a essa linha que você acabou de imaginar. E o lateral, Guilherme? O lateral é um órgão, uma estrutura que está distante dessa linha medial. E intermediário? Intermediário é um órgão, estrutura também, que está no meio dessas duas estruturas, ou seja, está no meio do plano medial e no meio do termo lateral. Bom, o termo ipsilateral é um termo que vai direcionar um órgão, uma estrutura do mesmo lado em relação a outro órgão ou outra estrutura. Ai, Guilherme, não consegui entender. Bom, reparem na imagem que eu coloquei ao lado. Olhem lá para a vesícula biliar e o colo ascendente do intestino grosso. Tá? Vocês estão vendo que são dois órgãos, duas estruturas do mesmo lado. Quando é assim, quando comparamos os dois órgãos, falamos na anatomia que ele está num termo ipsilateral, porque esses dois órgãos estão ipsilateral, porque estão no mesmo lado, oposto ao termo contralateral, que é um termo que direciona um órgão ou uma estrutura oposto em relação a outro órgão ou estrutura. Olhe na imagem aí de novo. Lá no colo ascendente do intestino grosso, onde a gente acabou de ver, vamos comparar com o colo descendente do intestino grosso. Vocês podem ver que essas duas estruturas estão de lado oposto. Nesse caso, dizemos que é contralateral, porque essas duas estruturas estão no lado oposto. Enfim, nosso próximo termo direcional é o termo
proximal e distal. Como o próprio nome diz, proximal, próximo. Próximo do que, Guilherme? Próximo do tronco, seja próximo à origem de uma estrutura. E distal, como o próprio nome também diz, distal, distante, distante do tronco ou distante da origem de uma estrutura. Ai, Guilherme, ficou meio confuso, não consegui entender. Bora para a imagem que eu coloquei ao lado. Olha lá o osso húmero em relação ao nosso osso rádio. O nosso tronco é o ombro. Então, o húmero ele é proximal porque ele está mais próximo do nosso tronco, da nossa origem, em relação ao nosso osso rádio, que é distal nesse caso, porque ele está mais distante do nosso tronco, da nossa origem. Próximo par e último termo direcionais é muito fácil, né, gente? Superficial e profundo. Superficial, né, ele quer dizer direciona algum órgão, alguma estrutura próximo à superfície do corpo. E profundo, distante da superfície do corpo. Bem fácil, gente, bem básico. Bom, como vocês viram, né, os termos direcionais servem para quê? Para facilitar da gente localizar uma estrutura. Mas também, gente, serve como comparação, né, os lugares das estruturas, enfim. Eu vou colocar na descrição, tá, algumas perguntas. Vocês retornam ao vídeo, responde aí nos comentários, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha. Bom, gente, a partir de agora vai fazer todo o sentido que a gente acabou de estudar nos slides anteriores. Vamos ver agora o planos e secções. Guilherme, o que é plano? Plano, gente, são linhas imaginárias que passam através dos nossos planos de delimitações que a gente acabou de ver, tá? E que atravessam o nosso corpo, alguma estrutura. E secções, Guilherme, o que é secções? Secções eu falei lá na nossa primeira videoaula introdutória de anatomia. Secções ou dissecações, gente, são a mesma coisa. Significa corte, tá, gente? Bom, o nosso primeiro plano e secções é o plano mediano. A gente viu no slide anterior que o plano mediano é um plano que é uma linha imaginária que vai pegar súpero inferior ou cefálica podálica. É uma linha que vai atravessar a estrutura ou o corpo desde lá de cima até embaixo e vai dividir aquela estrutura ou corpo em duas partes iguais, direita e esquerda. Paralelo, uma linha paralelo a esse plano é denominado paramediano. É uma linha também súpero inferior ou cefálico ou podálico que vai dividir aquela estrutura ou corpo em duas partes, direita e esquerda, só que desigual, porque o corte não vai ser totalmente no meio daquela estrutura do corpo, vai ser paralelo, vai ser do lado. O nosso terceiro plano é o plano frontal, ou também pode ser conhecido como coronal. Esse plano, ele é súpero inferior. Só que esse plano vai fazer um corte que vai dividir o corpo, aquela estrutura, em anterior e posterior. O nosso quarto plano de secções é o plano transverso, ou também conhecido como plano horizontal, tá bom? Esse plano é uma linha imaginária que vai atravessar na lateral direita até a lateral esquerda daquela estrutura ou do corpo e vai dividir a estrutura ou corpo em duas partes, superior e inferior, denominado plano transversal ou horizontal. E também temos o plano oblíquo, tá, gente? É também uma linha, tá, que atravessa um corpo, uma estrutura, só que em um ângulo de 90 graus. Aí você está vendo novamente
né, uma dissecação de um encéfalo. Na nossa imagem A, você pode ver que é uma dissecação do encéfalo no plano mediano, o corte, bem no meio do encéfalo, que vai dividir ele em direito e esquerdo iguais. No nosso plano B, como vocês podem reparar aí, é um plano frontal, que também pode ser chamado de coronal. É um plano que vai dividir em anterior e posterior. E nossa imagem C mostra aí uma secção transversal, que vai dividir, né, o encéfalo em superior e inferior. Enfim, gente, aqui se encerra mais uma videoaula, né, do nosso curso de Anatomia e Fisiologia. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, algum conhecimento. Se vocês não entenderam alguma coisa, retorne no vídeo, tira print dos esqueminha do vídeo. E Deus abençoe a todos vocês. Essa videoaula ela foi montada em cima do livro Princípio de Anatomia e Fisiologia do Tórtora. Eu deixei algumas questões aí nas descrições. Responde aí no comentário. Não esquece de deixar o seu like e inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aula com os amigos. Tá? Que Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula.